Fala, Nick Fans! Beleza? Sou Victor Hatba, do canal Nick Fans Brasil, galera! Hoje, mais uma live internacional, mais uma super live, eu com a companhia, mais uma vez, de Bruno Gonçalves, né? Vai ser mais uma vez nosso tradutor, translator, intérprete dessa live, com ninguém mais, ninguém menos do que ele aqui, ó, Chris Williamson, do Snipe TV from United States of America. Enfim, welcome to the Nick Fans Brasil channel, Chris Williamson. Thank you so much for having me. Appreciate it. Love the energy. Cannot wait to get into it. Ele disse, né, That's Vitor? right, man. Thanks for Ele, coming, man. Ó, ele, first question. Bruno, como sempre a gente fala, né, no Nick Fans Brasil, nós temos muita gente de outros times e etc. que não conhecem, às vezes, as pessoas ligadas ao New York Knicks. Então, peça ao Chris que ele possa fazer uma breve, né, introdução sobre ele, né, para que o público conheça quem é Chris Williamson. yeah, Victor mentioned we have here a lot of people, the different teams, for example, support the different teams here. And we have a good relation. And Victor asked you if you can introduce for these people. Say that again. He asked what? Yeah, if you can introduce yourself for Oh. all the fans here in Brazil. Okay. All right. So my name is Chris Williamson. I am a SNY sports anchor in New York City. So obviously that's the Mecca of basketball, Madison Square Garden, where the Knicks play, even though they have not been playing like they are the supreme team in New York. It's been a pleasure to, see them evolve and the different changes, especially last year, making that incredible playoff run where nobody expected Julius. Randle goes off and, has one of the best improvements we've ever seen from an NBA player. And I've been doing this broadcasting thing for, over about like 7 years now. So I'm really happy to be here, hoping the Knicks start to win more and they can make some deep playoff runs. But yeah, I'm grateful for the opportunity and just living life, baby. Oh, great, man. That's right. Ele disse, Bruno. né, Vitor? Ele disse, né, cara, que ele participa, né, tipo assim, dos canais, por exemplo, né, e tal. Ele tem um podcast já aqui que faz 7 anos que ele tem, né, e tal. Ele cobre no Madison Square Garden, né, e tal. Foi fantástica a temporada que o Knicks fez na temporada passada. O Julius Randle fez uma campanha extraordinária, né, e tal. Levou os Knicks aos playoffs, né, o que foi algo espetacular. E ele aproveitando bastante o momento. Ele espera que agora, né, que o Knicks volte aos caminho das vitórias, né, que o Knicks consiga, assim, mostrar o que rendeu na temporada passada, porque os fãs de Nova York necessitam, né? Chris, I miss you. Knicks, great again. I want Knicks make great. Não, como que é? Knicks great again, man. Ai, tá louco. I am a Knicks fan since 92, man. 92. Oh, okay. So you know all about the glory days then when they were at their peak. Oh, yo, you got to blood my boy Chris Herring. Let's go. Blood in the garden. We in there. Patrick, I you love out Chris here. Herring, man. Yeah. Chris Herring, make it alive with us aqui. Ó, vamos lá, vamos começar então, né? Já vamos na veia. Vamos falar do New York Knicks, Chris. Como que você, né, avalia, como que você enxerga como foi, né, essa temporada do New York Knicks e o futuro, né, do time? Você acredita em uma reformulação severa do New York Knicks? The first question is, how do we evaluate this season and the future of the franchise? Do you think the Knicks will do a big move the next season? Yes. So this season is absolutely a failure and disappointment based on what their plans were coming into the year. When you talk about adding Evan Fournier, Kemba Walker,
They lost Reggie Bullock. They lost Elfrid Payton. You knew they were going to give up some defensive strengths, right? But the offense just never clicked between, especially Kemba Walker. Evan started to turn it on late during the season, so his contract doesn't look as bad. But for me, it's an epic disappointment because they made it to the first round of the playoffs. They had the 4 seed playing against the Hawks. You're expecting them to make another jump, right? At least make the playoffs, and we didn't see that. As far as the future of the organization, I don't really see a big move happening just based on the way the front office has talked about their moves. Like if there's something really enticing out there, maybe they can package something for Donovan Mitchell. Things are not looking good in Utah with him and Rudy Gobert and how they've been a really great regular season team. But in the playoffs, things slow down. The strategies are different. And I don't know if they're salvageable. I don't know if those two can coexist anymore. And we know Donovan has his connection with the Mets back in New York, all that stuff, his background with his father. So I think you're looking at maybe trying to get a Jalen Brunson. He's somebody, the Mavericks point guard right now. He's somebody who's exploded onto the scene, been really good for Luka Doncic and helping the load out. If they can package something they can get something for him, that would fix or alleviate the point guard position that they've been so desperate to really have be reliable, right? Because they've been looking for a point guard for feels like decades. But I do think that the future can be good. I just need Leon Rose, World Wide West, all those guys, Thibs, to be locked in and make sure they're maximizing their young talent that they have. I agree. Yeah, man. Sure. I agree with you. Ele estava dizendo, né, Vitor, que essa temporada, né, foi bem desapontante, porque, tipo assim, quando você tem a temporada que o Knicks teve na temporada passada, né, com Julius Randle, e depois adicionar algumas peças como o Fournier, por exemplo, né, o Kemba Walker e tal, se esperavam muito do time, né, que o time pudesse fazer de novo, novamente ir de novo aos playoffs, né, e tal. Tem uma temporada boa, né, e tal. Então, no plano geral, foi muito desapontante, né, para ele essa temporada que o time fez, né? As coisas não foram muito bem, né? O Knicks sofreu em vários aspectos e tal. Tiveram vários problemas, né, e tal. E ele estava dizendo, né, que ele, tipo assim, que ele não acredita que o Knicks vai fazer grandes movimentos, né? Ele mencionou, por exemplo, o Donovan Mitchell, né, que as coisas não vão bem ali nos playoffs, quando chega na fase decisiva mesmo, né, entre o Donovan Mitchell, o Rudy Gobert, as coisas não estão funcionando e tal. Toda vez que precisa ir além, eles não conseguem. E que ele tem uma relação muito boa com Nova York e tal, né? Tem membros na comissão técnica do Knicks, por exemplo, que tem relação com ele também. E que seria interessante, talvez, fazer uma troca envolvendo assim. E também mencionou o Jalen Brunson, né? Que também tem a mesma relação, né? E tal, com o Thibodeau também, né? O pai dele jogou nos Knicks, também tem uma relação muito boa com o Thibodeau. E todo esse contexto poderia trazer eles aqui para os Knicks, né? Agora, ele sobre a questão do futuro do Knicks, né? Ele acredita que o Knicks precisa, tipo assim, o Leon Rose, o Thibodeau, eles precisam sentar mesmo e tal, e desenvolver esses atletas, né? Para que eles possam render bastante também para os Knicks, porque o Knicks vai precisar muito, mesmo que seja para envolver em trocas ou para colocar eles para jogar. Com certeza. Chris, você já começou a falar exatamente do que a gente queria começar a falar, Chris. Rumors, né? Hoje, então, né, dá aquela fofocadinha para nós, assim. Passa aqui para os brasileiros, para os Knicks fans no Brasil. Hoje, então, Donovan Mitchell e Jalen Brunson são os maiores rumores. O que tem aí em Nova York que está começando a ser sondado, falado, para a gente aqui no Brasil começar a saber do que está tendo de rumores do New York Knicks nessa off-season? Yeah, Victor mentioned if you have something to share with us, something really new we don't know, or something we should know about the Knicks, for example, rumors or something like that. So he asked if you have something to share with us.
I don't have anything to share as far as, rumors and anything really breaking news wise as far as Jalen Brunson and Donovan Mitchell. But I can tell you that, the Knicks have been keeping their eyes on, Jalen and the possibility of bringing him in. We'll have to see if they're going to outbid, Mark Cuban and the Mavericks to try to snag him, or, the Mavericks do a sign and trade. Donovan Mitchell, it's more of a pipe dream, right? But again, what's going on in Utah and what looks like to be another disappointing end to their playoff run is something that can maybe lead Donovan to be interested in the Knicks. But the problem is, if you're trying to get Donovan Mitchell, right, then you're going to have to give up a lot of pieces. And that probably involves IQ, maybe Obi Toppin, Jericho Sims. All those guys might be up for grabs. They might be on the table. And that's what worries me, because you want your young core to stabilize. So that's what I got as far as the latest. Not too much. I ain't gonna blow up smoke up y'all behind, just for show. Yeah, man. Don't worry. Ele tava falando, né, Vitor, que tipo, ele não tem muita coisa, né, pra dividir com a gente assim, porque ainda tá, a temporada nem acabou ainda, tal, tem muita coisa pra acontecer, né, e tal, mas que, por exemplo, a questão do Donovan Mitchell, né, como as coisas vão decorrer lá em Utah, né, podem favorecer ele vir para os Knicks. Agora, o problema é que, independente da situação, né, que for acontecer, pode ser que envolva muitas peças, como vai envolver muitas peças, né, ele mencionou Quickly, Toppin, né, Jericho Sims e outros que possam ser envolvidos numa troca. E também a questão do Jalen Brunson, né, com o Mark Cuban, que é o dono do Mavericks. O que eles vão fazer, né, de fato, se eles vão querer envolver ele numa troca, assinar e trocar, né, ou se eles vão querer, tipo assim, ou se vão mover ele, que eu acho que é um pouco provável também que ele acho também que não vai acontecer, né, liberar ele assim. E tem que ver como é que as coisas vão fluir, né? Basicamente é o que ele tem para dividir para a gente no momento, né? Mas não tem problema. As coisas forem acontecendo. Eu ia emendar uma pergunta nessa, mas tem uma que eu vou fazer que eu tenho medo de não dar tempo de fazer. Chris, RJ Barrett, do you believe is a future All-Star? Você acredita que RJ Barrett pode ser um futuro All-Star? Yes, I do believe RJ Barrett is a future All-Star, right? That's why you wear the jersey. That's why you rep the jersey hardcore. Okay, you got it too. Okay, y'all got both of the versions. You know what I'm saying? Yeah, different styles. Oh wow. Oh no, baby, you are very dedicated. When you say you're committed, you mean that. Like, some people just say that for show or clout, but y'all are actually about that dedicated life. But to answer your question, I do think RJ Barrett has the potential to be an all-star in this league. We saw him take but significant improvements this year again. While his shooting percentages don't look that great, what you saw is his leadership style, his leadership ability are really coming to focus, especially with what was going on with Julius Randle and how he looked like a completely different person. And then on top of that, I just love RJ's aggressiveness and how he wasn't afraid for the big moments. And he took a lot of shots, because of his usage, getting more time. And that's something he has to work on in the offseason, making sure he's more efficient. And I think if he can develop a mid-range game where, he can hit the step back mid-range, 10, 12 feet, that would be lethal. Because as we see, the mid-range ain't going nowhere. And the players that are really good at it, Devin Booker, Chris Paul, DeMar DeRozan, all of them are greats in this league, right? Some of the best. So if RJ can develop some more moves, driving, or in addition to a mid-range game where he can have like a patented move. Free throws. What's that? Yeah, free throws. Yeah, free throws too. Yeah. That's an issue that he needs to address. But I think if he does those things, even in the East, I do think he has the ability and the ceiling
to become an all-star in this league. Just would like to see him, diversify his offensive package and improve that free throw shooting. I like this guy. Bruno, translate. Ele tava falando, né, Vitor, que ele acredita sim que o RJ Barrett vai ser um All-Star, que muitas vezes o percentual de chute dele não é alto, mas ele mostra uma liderança em quadra para alguém que tem 21 anos, né, que é alguém extremamente jovem, muito importante, né, e muitas vezes, tipo assim, mostra uma certa confiança, né, ele muitas vezes é agressivo, né, mesmo quando o jogo, as coisas não estão indo bem, ele agride o aro, ele busca constantemente, né, tentar ajudar a equipe de alguma forma, né, e tal. As coisas não necessariamente vão bem em alguns momentos, mas, tipo assim, isso agora eu falando dentro do que ele disse, né, tipo, ele tem 21 anos, e tem atletas que estão, tipo, entrando agora, novatos que estão entrando na idade dele, né, na liga. Entendeu? E as pessoas têm mais paciência com esses novatos do que com um cara que tá 3 anos na liga, porque ele tá 3 anos e tal, esperando que ele vai carregar uma franquia tão pesada como a dos Knicks nas costas, né? E não é bem assim que funciona. Então, assim, ele é conseguindo agregar algumas coisas, melhorando o chute de média distância dele, né? E no que ele diz também, a questão dos lances livres, né? E tal, o percentual de chute, ele tem tudo para ser tipo assim, um jogador excepcional nos Knicks, né? Agora, de dizer se ele vai ser uma super estrela, alguma coisa do gênero, a gente vai descobrir ainda com o tempo. Mas que, tipo assim, que ele tá no caminho de ser uma estrela, com certeza. Não, concordo. I agree with you, Chris. I agree. And the other thing about RJ that I love is we're seeing him get the respect from these all-star, these future Hall of Famers in the case of LeBron James, and then obviously all-stars like John Moran, I think Bam Adebayo, as well as Jimmy Butler. So that shows you the trajectory that he is on for next season, because you don't get that type of admiration, or you don't get those words of praise from people like LeBron or Bam or Jimmy Butler without making a leap. And again, he improved his points per game went up, I think, like 6 or 7 points. But now it's just about becoming more efficient. And I know, is it Vinicius Cohen de Silva is asking, do I think they should retire Carmelo's jersey at the Knicks? I make heels. Yeah, I see the comments about this. I think, I don't know, man. I mean, he went to Syracuse. I went to Syracuse. So I'm going to say yes. And he's the only guy in the last 20 years. 20 years. Yeah, 10, 20 years that's not been afraid of the limelight, right? Like a big superstar that's not been afraid of the limelight. He wants the smoke. He wants that attention and pressure. So off the strength of that, absolutely. But I mean, you're not going to put him up there with the Patrick Ewings and, the Charles Oakleys and John Starks of the world, right? I don't think he can go there. Allen Houston, but he's one of the better Knicks they've had. I agree. Allen Houston, como é que é? Carmelo, né? Should retire. Allen Houston deserves to. Allen Houston, it's a very important, né? In 99 from the Knicks, né? My opinion, né? About Allen Houston. Hey. Yeah. Go ahead. You understand, né? My English is very bad, but acho que you understand a little, né? A little you understand. No, I understood. I think, you can go ahead. So basically, he was asking, he believes that the Knicks should retire Allen Houston's number, correct? Yes. Right. Yeah. And I think that's I believe so, right? Because as you said, he was a very important part of this franchise, in the late 90s, early 2000s, you know what I'm saying? Playing alongside the Ewings, the Charles Oakleys, Larry Johnson, a little bit with Latrell, throw up Marcus Camby in there, making that trip to the 99 finals. And look, he shot almost 40% from three his entire Knicks career.
almost Yes. averaged 20 points a game. So the injury part didn't help. The injury part didn't help because he had to retire at 33 years old. But I'll put him up there. I definitely think he should be in that conversation. Bruno, eu quero só ver agora o Bruno aqui. Bruno, translate for Brazilians. Na verdade, resume. Acho que na verdade, eu tenho que eu vou resumir, tipo assim, primeiro falando a respeito do RJ Barrett, porque a gente passou direto, né? Do RJ Barrett lá, ele ganhou respeito de vários atletas da liga, LeBron James, Jimmy Butler e outros, né? Então ele acha que, tipo, ele tá no caminho certo, né? Com relação ao Carmelo, tipo assim, é meio complicado, né? Porque assim, o Carmelo jogou praticamente sozinho, né? Nos Knicks e tal, e foi excepcional, mas tipo, 20 anos, né? Praticamente foi o único ali, né? Nesse período ali que a gente pode falar que foi um atleta assim, mas ele não consegue colocar ele na mesma prateleira ali que o Patrick Ewing, né? Charles Oakley, John Stockton e outros, né? Com certeza. E isso seria bem complicado. E com relação ao Alan Hills, ele chutou praticamente 40%, né, da linha de 3, e foi um cara excepcional nos Knicks e tal. A única questão foi a questão dos chutes dele, né, ele se machucou, né, que atrapalhou um pouco nesse processo, mas ele colocaria, assim, o Alan Hills nessa conversa. Com certeza. Vamos aproveitar esses 30 minutos, esses 30 minutes de live aí, ó. Quero perguntar, duas coisas. Two things. Your opinion, né? Sua opinião. Aqui, ó. About Julius Randle and Tom Thibodeau, né? O que você pensa a respeito deles, né? Translate for Chris, for me, Bruno. My question. Eu queria saber Victor, dele o que ele pensa a respeito de Julius Randle, né, e Tom Thibodeau, se ele acredita que eles são os culpados, né, por essa temporada ruim. Se o Randle, eu vi um tweet da Kendra falando: eu adoro estar em Dallas, I love Dallas. Será que isso não é um indício que o Randle pode estar se envolvendo numa negociação com o Dallas Mavericks? Yeah, Victor wants to know about what you think about Julius Randle and Tom Thibodeau and the Knicks this season. What's happened, and he asked it to you if you think maybe he goes in Dallas because his wife said on Twitter, I guess, he loves to go to Dallas and watch games in Dallas. So, what are your opinion about that, and what do you think about this post? Right. So, first off, about the Dallas situation, Julius is actually from Texas, right? Yes. He went to Prestonwood Christian High School Academy. So that's why he goes. That's why you saw him in the Mavericks Jazz series earlier in the week or last week. As far as what happened between Tibbs and Randle this year, we saw Tibbs give too much rope to Julius Randle. And I get it for a guy who just signed a nice contract extension and somebody who played out of his mind in 2020. But there was at some point, you got to hold him to the same standard that you hold your other players do, right? Like Kemba Walker, Emmanuel Quickley, Obi Toppin, all those individuals, because they got more of a short rope and they had to feel like somebody was hovering over their shoulder. But with Julius, he really got to do whatever he wanted to do, even if it wasn't looking that great during the year. And the ball, because of the makeup of the roster and how the offense was structured this year, when Julius has the ball in his hands, it became very stagnant. And what you noticed when he's not on the floor, when he wasn't on the floor, a lot of times there's a lot more energy and ball movement and spacing that helps. When you can't shoot threes anymore like you did last year, you're not going to be able to do as much as you're not be able to be as much of a threat to the defense, right? And Tibbs, his loyalty is something that is great on one hand because he doesn't give up on his guys and he believes in them.
But on the same side, or on the flip side, that comes at a detriment when the sample size is large enough to show you, okay, Julius doesn't have it, right? He isn't the same player, and you're giving him every reason to succeed, and he's still not doing it. So you need to make more adjustments. So for me, I don't know what's going on, or I don't know what was going on in Julius's personal life, but everything I saw in his body language and interactions during certain parts of the season told me Julius is, I think he's on his way out, right? That's what I saw, because he wasn't somebody who was leading by example, and that hurt the team, in my opinion. And he wasn't playing like it for most of the year. He had some stretches after the All-Star break where we thought the real Julius Randle stand up, but then he kind of teetered off, and he went back to being the Julius Randle that a lot of people get frustrated over. Effort on defense, taking bad shots, not helping up guys. And some of the stuff is like, all right, it's not that big a deal. But when you see the repeated pattern of those, when you see the repeated pattern of those body language displays, it's not a good look. So I think he will be back, honestly, based on the last email that I think the Knicks sent out as far as, their outlook towards the offseason. He was in the email, like a picture of him. And that lets me know they probably believe in him to rebound. But I think they should move on. Oh yeah. I believe it too. I doubt Randle continues in Knicks. I doubt. Bruno, queria que você traduzisse, de repente, depois dele encerrar, porque eu queria ver se dá tempo de fazer uma última pergunta, né? E você traduz essa última, né, que ele falou, e essa última pergunta que eu gostaria de fazer para ele. Então, explica para ele, né? Porque já estamos em 27 minutos, daí a gente consegue, né, equilibrar o tempo. Veja com ele se a gente pode fazer uma última pergunta, aí encerra nos 30 minutos combinados e você traduz as últimas duas para o público. Yeah, Victor said he wants to go to the last question. Okay. And we finish the live, and I'll translate later for all Brazilian fans, because for us participating 30 minutes, and I translate later. I want more question. I have 3 minutes. Okay. And Bruno translate after, Julius. Yeah. Ok? Ok. Ó, eu gostaria de aproveitar, então, a gente falou sobre Tibbs e Randle, correto? Então, eu gostaria que você, nessa última passagem, falasse sobre os jovens do Knicks. O que você acredita de Emmanuel Quickley, Quentin Grimes, os jovens jogadores do Knicks? Quais você acredita que podem ter um futuro bacana, que pode ter um futuro bom no New York Knicks? E, lógico, eu gostaria também de agradecer mais uma vez, né, a sua participação aqui no canal Unifans Brasil. Yeah, Victor wants to know what your opinion about the young core, about all the players we have in the Knicks, and what do you think in their future? For example, they help the Knicks in the trade or helping the team playing. So, what are your opinion about the young core? I really like them. They obviously have some, they're young, so they have flaws and weaknesses that they need to work on. But IQ has gotten a lot better at facilitating and becoming more of a traditional point guard. I think he didn't have a good handle of that. Early in the year, he was kind of struggling, wasn't as big of a bright spot as he was his rookie year. But towards the end of the season, you saw the differences and you saw the change in his decision making and being able to get lobs for Obi Toppin, or throw it up to Mitchell Robinson and run the offense. RJ Barrett, we've already talked about him. I see him as a future all-star. Obi Toppin, I would like to see him develop that three-point shot more. He's become much more in tune with the game. Part of that is because Tibbs has given him more minutes, even though I think he should probably increase that. But the other part is just he has a better feel for the game than he did last year, which was very hard to watch. It was as if the college game was completely different from the NBA game, and he was way in over his head. I love what Jericho Sims brings to the table, his athleticism,
his rim presence in the post. Mitchell Robinson can't stay healthy, right? He's always lumbering. You never know if he's gonna get injured again, and that's what worries me. So I don't think the Knicks will look to give him an extension, even though when he's healthy, he's great, ferocious. As I said, ferocious at the rim, great shot blocker, can get you those lobs, but not sure about his longevity. And then Miles McBride, great defender. I think he's got potential to be a really good defender. Also can create his own shot. Tibbs needed to give him some more time. Cam Reddish, Lord bless his heart. If Tibbs gave him more of a green light when he got traded, maybe he does, or maybe he doesn't get injured. But we saw what he could do when he wasn't looking over his shoulder. So that's how I see, the young core, and I'm hoping that they turn into a really big powerhouse. Chris, thank you so much. Thank you so much again, for your presence, in our channel. Really, I stay so happy, receive you in this channel. Next year, our channel, Knick Fans Brazil, make a trip for New York City. 20 Brazilians coming with me for New York, and I want meet you, and another Ashley, Bill Piro, and other guys. I want meet you, man. I want meet you, and sign aqui, my book too. I will stay very happy if you can, of course. Right. Hey, that'll be exciting. I'm sure you all are gonna remember that trip for a while, coming over here. And there's nothing like the Mecca, even when the Knicks are not bad, or even when the Knicks are underwhelming. Just all the stars that show up: Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan. You know what I'm saying? Fat Joe out here. The atmosphere outside of the arena. So look, when y'all come through, just let me know if I'm in New York. See what we can do, baby. But wow. The best is yet to come. Bruno will go too, hein? Bruno go too with me, yeah. And another Brazilians. Okay. Man, you are so great guy, really. Thank you so much. I like it. I like so much, Chris. You are a very, very great person. Thank you. Really. I really appreciate that. Maybe I'll come up to Brazil sometime. And Bruno, claps for Bruno. Help me in this live. Hey, you gotta give him credit. He's the real MVP. Yeah. For the translator. That ain't easy, Bruno, save me. Quer falar alguma última coisinha pro Chris antes de encerrar, Bruno? No, tranquilo. I just want to thank you for participating with us. Chris, is a pleasure for us, and thank you again. And we see you soon, man, in New York, maybe. All right, sounds good. All blessings and love. Stay safe out there. Yeah, you too. Thank you, guy. All right, thank you. Agora, Bruno, traduz então para o pessoal, essas últimas duas perguntas, que eu quis aproveitar ao máximo, esse tempinho que ele tinha. Tava no talo, quis aproveitar aqui. Então, traduz aí, meu querido, o que hoje não é voz misteriosa mais, agora sempre aparece aí, tá todo mundo já decorando nosso, como é que é? Intérprete, tradutor do canal Knick Fans Brasil. Tô aparecendo mais aqui, cara? Mas é o seguinte, falando das duas respostas que ele deu, a respeito das perguntas, a do Julius Randle, ele mencionou que, tipo assim, por ele ser de Dallas, ter jogado lá e todo o contexto, ele é natural que isso acontecesse, a esposa dele dizer que gosta de estar em Dallas e tal. Pode ser que isso aconteça também, mas a questão seria basicamente essa. Com relação ao Julius Randle, a leitura corporal do Julius Randle nessa temporada, por exemplo, as coisas, tipo assim, o Tom Thibodeau apostou demais no Julius Randle. E o Julius Randle, quando a temporada começou e ele não estava tendo aquela confiança que ele tinha na temporada passada,
os arremessos de 3 dele principalmente não estavam caindo igual na temporada passada, as coisas começaram a desandar, até porque a liga mudou, né, o jeito de jogar basquete e tal, o chute de 3 é muito importante na liga, e que isso tudo, né, somado, tipo assim, a escolhas de arremesso que foram ruins, né, muitas vezes buscando a jogada isolada o tempo inteiro, né, que não estava fluindo, o Tom Thibodeau, eu acredito, né, parte do que o Chris disse também, apostou que, tipo assim, que ele podia virar a chave durante a temporada mesmo, né, que ele podia voltar a ser aquele jogador da temporada passada, o que não aconteceu, né, e acabou atrapalhando demais o Knicks, né. Com relação aos jovens, né, na outra pergunta, ele disse o seguinte, que ele aposta muito, ele viu que, tipo assim, alguns sofreram bastante para chegar no caminho, né, mas, por exemplo, porque não teve minutos ali, ou não teve bons minutos em quadra, né. O Quickly, por exemplo, teve momentos muito, muito ruins nessa temporada, mas na reta final ali ele mostrou que pode ser bastante útil, inclusive na posição de armador ali, né? Porque é o seguinte, as pessoas falam de porque o cara não é armador e tal. Mas é difícil achar na liga aquele armador antigo, não tem mais. Você vai encontrar pouco, você vai encontrar o Chris Paul, jogadores totalmente diferentes, né, e tal, que tem nível de assistência elevadíssimo, com poucos turnovers, são jogadores cerebrais que controlam a equipe, né. Muitos outros, até aqueles que as pessoas acham que não são, por exemplo, o Kyrie Irving. Kyrie Irving, as pessoas, é um armador, mas é um armador pontuador, ele é meio que um combo guard ali, né, ele é um cara que cria o próprio arremesso e tal, não é um jogador ali que tá para poder servir os outros atletas e tal, e o Quickly caminha um pouco nessa linha, né? Então assim, ele acredita que ele pode sim ser um facilitador para os Knicks, né? Porque o jogo não é mais aquele mesmo, né? Não precisa ter aquele cara específico que cria jogadas ali e tal. O Obi-Toppin precisa de um complemento, né? E tal. Ele citou que ele precisa melhorar o chute de 3, como ele melhorou na reta final. O melhor chute de 3, o jogo dele inteiro muda, né? Porque não é só enterrada, tal. Ele pode dar o pump fake ali, né? Fingir que vai arremessar e partir para dentro, dar a cravada. O jogo de transição dele foi rápido. O complemento dele com o Quickly foi algo excepcional, né? O Quickly pegou bastante rebote, né? Nessa reta final. E até a gente dizer assim, não foi o que ele disse, mas só ia complementar que a saída do Randle ajudou nisso, porque o Randle pega muito rebote, mas o Randle prende demais a bola, demora a dar o passe, então acaba que tipo atrapalha esse jogo de transição, né? O Knicks poderia até jogar com o small ball, mas o Randle pega a bola, muitas vezes conduz e tal, ou demora a dar o passe, você não tem um jogo de transição rápido ali, que aconteceu com o Quickly e com o Toppin, né? Ele também citou o Deuce McBride como um excelente defensor e que ele pode melhorar o chute dele, né? De quadra e ser um facilitador também, o que ajudaria, né? Porque ele pode complementar uma dupla de frente ali com o Quickly e outros. Né? A gente tinha mencionado o RJ Barrett antes, então ele nem se deu trabalho de mencionar agora porque não fazia sentido, né? Eu tinha falado muito bem dele, inclusive. E o Jericho Sims também, ele adora o jeito que ele defende o aro, do jeito que ele joga, né? Com atleticismo, né? Tipo, um jogo muito forte. Outros também, como a questão ele mencionou também o Cam Reddish, né, que não teve muitos minutos ali, que não foi muito aproveitado, mas quando entrou, mostrou ali resultado, acabou se machucando, o que atrapalhou nessa sequência, porque acho que agora no final ele teria muito mais minutos, né, e tal. Mas ele quer todos esses caras em quadra, né, porque ele acredita muito neles para o futuro dos Knicks. E uma coisa que eu gosto quando dá, lógico, né? É essa questão de você poder traduzir e deixar o cara à vontade de falar. Lógico, você vai resumir. Você não vai conseguir fazer uma tradução literal, porque, pelo amor de Deus, você é um ser humano, você não é uma máquina, né? E a gente está fazendo ao vivo, ainda além disso, né? E eu gosto em partes quando dá, porque o convidado se sente à vontade, deslancha, né? Tudo e a gente consegue, né? Quando acontece esse tipo de coisa, tal. E outro comentário em cima, né, de tudo que foi dito nessa live, é o que a gente comentou até às vezes em grupo, etc. Por enquanto ainda está muito, né, como é que fala? Está muito no início, né, até porque a temporada não acabou. Ainda, eu sei que está muita gente assim afoito, querendo saber o que o Knicks vai fazer, o que vai acontecer. Mas nem a temporada acabou ainda. Então... Mas aos poucos, aí é que a gente está vendo. Ó, a gente já trouxe hoje, Bruno,
um jornalista ali, né, que tá junto, como eu falei, é co-host do Ian Begley, né, tá ali próximo da notícia de Nova York, bem próximo, e ele que está bem próximo já comentou, realmente esses rumores aí que estão sondando do Donovan Mitchell, do Brunson, né, não tem muita coisa, né, e tudo que a gente já está falando, né, se Randle fica ou não fica, gente que está satisfeita com o Tibbs e não está, né, o que vai acontecer com os jovens valores, Mitchell Robinson e etc. Não tem ainda, né, muita coisa, mas pode ter certeza, já tá até falando com ele, Bruno, ele já tá até falando comigo no direct ali, já disse que gostou de participar, até perdi perdão ali com o meu inglês assim, estilo Knicks, nessa temporada, mas disse que tá tudo bem e adorou participar aqui com a gente, né? Então, mais uma live que eu acho que, assim, foi muito especial, né? É mais uma rede de televisão dos Estados Unidos abrindo espaço, né, para mim e para você, né? Que eu já falei, live internacional aqui, quando eu faço com tudo bem, adoro o Burke, adoro você, meu querido, adoro todo mundo que me ajuda aqui nesse canal. Eu já fiz tanta live com o Bruno que quando eu não faço com ele, até me sinto assim, tipo, que nem dupla sertaneja, sabe? Que daí você tá cantando sozinho aí, cara. É até estranho. Então, cara, mas agradeço mais uma vez, Bruno. A galera é muito gente boa também, todo mundo e tal, né? Eu acho que todo mundo entende, né, o processo e tal. É muito bom ver também, né? Às vezes apoiar, muitas vezes eu não consigo quando eu não tô, por exemplo, o Barrett já fez uma live excepcional. Fez uma live sensacional, né? Com Rodrigo. O canal canadense. O Rodrigo também, né? O Rodrigo até fez uma substituição na live foi do Anthony Mason Jr., né? Não foi Isso. Aí ele fez a substituição porque eu tinha um evento e tal. Foi algo bem legal. Aquela live foi bem descontraída também, né? Você tá falando como é que é meu nome como a minha mãe? Aquela foi sensacional, cara. Não, mas tipo assim, cara, eu acho muito legal assim fazer com diferentes pessoas, né, diferentes cabeças também, né? As pessoas de que elas pensam e tal. Mas é importante, tipo assim, as pessoas às vezes ficam chateadas, muitas vezes quando a gente comenta ou a gente abre espaço, assim, porque aqui a gente não tá para questionar o convidado e tal. No momento a gente tava para perguntar, né, e tal. São opiniões deles, né? Depois as pessoas podem debater e tal, comentar. A gente abre mais o espaço, até porque não dá tempo, né? A gente questionar e às vezes, muitas vezes, não é porque acho que não é um debate, né, e tal, a gente está perguntando e eles estão respondendo, então é bom só deixar clara a simetria da live, como é que funciona para a galera, mas é isso, cara. E com o tempo, quem sabe, né, a gente consiga mais tempinho, porque a gente vai respeitando de acordo, né, foi que nem ele, gostou, poxa, vamos trazer ele de novo aqui, vou ficar na luta aqui para trazer de novo. Bill Pearl já até falou, não precisamos nem falar, né? Ele já mesmo já falou na live. E muita gente, né, cara? Quero ver se a gente traz de novo aí para a gente poder, que nem você falou, debater, porque a pessoa já apareceu aqui, não precisa se apresentar, né? A gente já pode ir direto ao ponto, né? Dizer a opinião se está acontecendo algum rumor, que é o que normalmente as pessoas vão querer conversar, né? Nas próximas lives. Tem uma coisa interessante que é a seguinte, a questão só da simetria mesmo, né? Porque, por exemplo, eu até gosto mesmo, às vezes, de opinar e tal, mas, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, se eu me contradizer desculpa, eu debater com alguém e não concordar com a pessoa, eu vou acabar sendo porta-voz dela para o povo brasileiro. Então, isso que é o torcedor do Knicks no Brasil. Então, isso é só um pequeno detalhe que a gente ainda vai ter que ajustar para quando for fazer, questão de debates, é isso, né? Porque não vai ser isento, né? A minha opinião, porque eu tô ouvindo dele, não concordo e vou passar para o povo o que ele me disse. Então, isso pode gerar um problema, mas por isso que a gente aí depois tem que ver a simetria, ver como é que, tipo assim, quem vai mais participar junto, quem vai fazer, se vai fazer essa mediação e tal, muitas vezes. Mas é algo bem interessante pra gente estudar no futuro, sim, né, cara? Não, tem os canais, né, de Nova York que querem fazer esse tipo de live com a gente. Aí vai ser o Bruno, como é que é? Comentarista e tradutor junto aí na live. O Triple D, Die Hard Knicks já estão tentando querer marcar com a gente, cara. Vamos ter dois canais ao mesmo tempo. Vamos ver quando que dá certo, porque eu também tenho que ir de acordo com o tempo do Bruno, né, meu querido? Bruno, mais uma vez, muito, muito obrigado, tá? Pela tua dedicação aí ao canal, cara. Que eu espero aí que com o tempo a gente cresça juntos aí. Cada vez mais o povo aí dos Estados Unidos curtindo também essa relação com a gente,
né? Obrigado de novo, sou muito grato aí a tua ajuda aqui com o canal, você pode ter certeza disso. E a todos, né, galera, se puderem, quem tá assistindo depois, quem tá assistindo agora, ajuda, né, a compartilhar, a divulgar para outras pessoas, porque realmente a gente está fazendo isso aqui com o maior carinho do mundo, né? E esperamos continuar aí com lives muito incríveis ainda, igual essa de hoje, beleza? Bruno, obrigado. Pessoal, Valeu, a cara. todos que comentaram aqui e participaram da live, muito obrigado também. E até a próxima, né, pessoal? Até a próxima. Mais lives aí, se Deus quiser, por aí no canal Knicks Fans Brasil. Um abraço, Valeu, galera. Knicks Fans. Abraço.